Estamos iniciando mais uma vez o nosso estudo sobre o livro do Êxodo, sobre a peregrinação no deserto. Hoje chegando ao final de uma parte sobre toda essa história que nós temos encontrados desde que Moisés libertou esse povo da escravidão e esse povo está peregrinando. Hoje vamos lembrar um pouco sobre o seu sogro, o sacerdote midianita, que tinha por título Jetro, que está no capítulo 18, do verso 1 a 27 de Êxodo, e o seu nome se chamava Reuel. O capítulo 18 do Êxodo, ele se divide em dois episódios, de 1 a 12 e de 13 a 27, que estão relacionados pela presença atuante, então, de Jetro, sacerdote midianita, título, o sogro de Moisés, que se chamava Reuel. Retomando, então, o tema da vida familiar de Moisés novamente aqui. Zípora, a esposa de Moisés, tinha sido devolvida a seu pai, tinha ficado com seu pai, segundo diz o capítulo 18, verso 2. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois deste lhe a enviara, porque quando Moisés vai de volta ao Egito, ele deixa a sua esposa junto ao seu pai. Ela teve então com Moisés, antes desse período da libertação, 2 filhos, Gerson e Eliezer. E ambos os nomes mostram justamente o significado desses 2 episódios que nós temos no capítulo 18. Gerson, o seu nome testemunhava então a futura missão de Israel, por isso o seu significado é estrangeiro lá, ou exilado. E Eliezer, cujo nome testemunhava a missão já realizada de Moisés, que já havia acontecido. Por isso, Eliezer quer dizer Deus é socorro ou Deus é meu auxílio. Agora, o capítulo 18 nos apresenta uma cena concluinte. Deste segundo período de 40 anos da vida de Moisés. Chega-se ao final desse período de 40 anos. Nós vamos ter mais 40 anos pela frente ainda. Lembrando que nós dividimos a história de Moisés por 3 períodos. Os 40 primeiros anos no Egito, depois 40 anos que ele vai para a sua fuga, e depois os 40 anos da peregrinação, totalizando os seus 120 anos de idade. E nesse segundo período de 40 anos, então, de sua vida, nós temos iniciando com essa cena familiar semelhante ao período dos patriarcas que nós temos aqui, onde Moisés, como homem, está diante, então, do seu povo. O parentesco entre Reuel, Jetro, o sacerdote, e Moisés é mencionado 7 vezes em apenas 12 versículos. É interessante notar que está presente nesses versos que nós temos, principalmente verso 1 a 6, os verbos referentes a Jetro, que toma muita ênfase. O verbo ouvir, o verbo tomar, o verbo vir e o verbo dizer. Indicando que a importância da história de Reuel nesse momento na vida de Moisés. Também é interessante notar que sobre o fato de se referir a Reuel como sacerdote, ou com o título que ele tem, ele é chamado de Jetro, nesse momento aqui também, a partir do verso do número 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Então nós temos aqui, falando sobre o título de Reuel, como Jetro. E é como Jetro que ele vai ser tratado aqui nesse momento, por ele ser um sacerdote midianita. Então é interessante nós olharmos para isso. Como sogro de Moisés, ele é falado aqui pelo menos 11 vezes. Reuel, então, ou Jetro, sacerdote de Midian, ele leva novamente Zípora, leva Gerson, leva Eliezer até Moisés agora. Por quê? Ele ouviu como o Senhor trouxera Israel do Egito. Por isso ele vai de encontro a Moisés. Os versos 2, 5 e 6 de Êxodo 18 vai trazer isso para nós. Naquele sentido desses verbos. Ele toma, ele vai, e ele diz,
né? Ao chegar a Moisés, então, Jetro é levado para dentro da tenda do seu sogro, onde ele fala sobre aquilo que Deus fez em prol do seu povo. Então, nós vemos aqui Reuel ouvindo a Moisés testemunhar a respeito da grande e graciosa libertação, verso do número 8, do capítulo 18. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Então, nós vemos aqui o testemunho de Moisés para Jetro. E ao Jetro ouvir, então, Reuel, seu sogro, ouvir o testemunho de Moisés, ele cultua ao Senhor, né? Ele se alegra, ele bendiz, ele confessa ao Senhor e faz um sacrifício a Deus naquele momento, confessando que Deus é maior do que todos os deuses, né? Agora ele, na posição de sacerdote midianita, Jetro, né? Então Jetro, depois de tudo, ele vai oferecer holocausto, depois que ele ouve, depois que ele vê o testemunho das grandezas de Deus na vida do povo, através de Moisés, ele faz sacrifícios a Deus, né, e participa isso com os outros, né, sendo assim então cumprida uma promessa que está registrada em Êxodo capítulo 3, verso de número 12, do que Deus iria fazer na vida desse povo. Agora então, Jetro não hesita também de fazer para o seu genro uma observação prática. Ele vê tudo o que está acontecendo em volta do povo, e Moisés como líder desse povo, mas Moisés só, né, tentando resolver todas as questões na vida desse povo. E Jetro olha para tudo isso e ele vai fazer observações práticas para que aquele momento na vida de Moisés não seja tão pesaroso sobre ele, que não venha tudo sobre ele. Ele lembra então a Moisés do papel que ele desempenha entre Deus e o povo, né? Sendo Deus e o povo palavras chaves no capítulo 18 também, a partir do verso de número 13 até o verso de número 27, que você pode estar olhando com calma esse texto para você entender essa relação entre Deus e o seu povo, né? E Moisés ali como a figura de liderança na vida desse povo, como um porta-voz de Deus, como um profeta de Deus, né, trazendo os oráculos de Deus para a vida do seu povo. Olha o que diz o verso 15. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Não era simplesmente para resolver problemas de relacionamento entre pessoas, mas sim consultar a Deus para que Deus desse a resposta para a sua vida. Então Moisés se torna um porta-voz de Deus no meio do seu povo. Por isso Moisés é tido como o primeiro profeta na história dos profetas do Velho Testamento. E ele proclama então como profeta, ele ensina a vontade de Deus sobre a vida do seu povo. Êxodo capítulo 18, verso 20, ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer, né? Moisés realizava tudo isso. Deuteronômio 17, verso 18 a 20, você pode ir até o texto e vai ver isso também na vida de Moisés. Ele também faz o quê? Além disso, Moisés também ele se torna quase que um juiz na vida do povo, porque ele vai fazer o quê? Vai decidir sobre disputas. Verso 16. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro. Ele declare os estatutos de Deus e as suas leis. Também ele vai ter esse período de juiz na vida do povo, quando a disputa é entre pessoas. E ele também se torna, diante do povo, um mediador, né? Ele que vai estar como uma forma sacerdotal entre Deus e o seu povo. Verso 19. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus, né? Como sacerdote midianita, Jetro está falando para Moisés, que ele também tem essa forma na vida do povo. Moisés também é um mediador entre Deus e o povo. Logo, também ele traz sobre si, né, a parte sacerdotal nesse momento. Assim, então, o cargo de Moisés se torna pesado. Se nós olharmos aqui, porta-voz de Deus, profeta, né, como juiz diante do povo,
né, resolvendo as situações da vida do povo, e também como uma espécie de sacerdote entre Deus e o seu povo. Né, se tudo isso estava na vida de Moisés. O verso 17 e 18 do capítulo 8, né, nós vemos aqui, capítulo 18, verso 17 e 18, que isso estava se tornando peso para a vida de Moisés. E Reuel, nesse momento, está olhando para tudo isso, está analisando, e ele vai trazer um momento de auxílio para a vida de Moisés, dando a ele também alguns conselhos. E conselhos sábios e práticos, que parte então do profeta, do sacerdote midianita e do sogro nesse momento, né? Ambas as formas que nós vemos aqui na vida de Reuel, né? Para que Moisés faça o quê? Para que Moisés divida as responsabilidades, trazendo auxiliares sobre si, que ele possa designar outros homens para ajudá-lo a também julgar o povo. Né? Verso 17 e 18. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu não podes fazer, né? Tu não podes fazer isso sozinho, né? Liderança na vida da igreja precisa ser compartilhada também. Para quê? Para que todos possam auxiliar uns aos outros, para que o cargo não fique pesado só nas costas de um. Não é assim que deve, né, ser a participação da liderança isolada perante o povo de Deus. Era isso que Reuel estava falando para Moisés nesse momento. Nisto nós vemos o quê? Que a vontade de Deus se revela também em forma de sabedoria humana. Deus dá sabedoria, né, ao Jetro, né, o sacerdote midianita, para estar colocando isso na vida de Moisés. Assim como os oráculos de Deus vêm para trazer também revelação, capítulo 18, verso 15 e 16, refletindo a vontade de Deus, né, revelada então pelo sacerdote ou pelo profeta. Mas também é a descoberta pelo sábio que vai estar analisando a experiência humana e traz isso para a vida de Moisés nesse momento. O sábio, nesse caso, que Reuel ou Jetro, o sacerdote midianita. Logo então, testemunhar, cultuar estão intimamente relacionados. Né? Nós vemos isso na expressão da vida de Reuel. Isso nós vemos nos primeiros episódios, então, relatado no capítulo 18. No segundo episódio, nós aprendemos o quê? Primeiro, nós temos ali a questão do testemunho de Moisés e do culto que Reuel oferece a Deus em relação àquilo que Moisés fala das grandezas de Deus. Segundo episódio que nós aprendemos é como a vontade de Deus se manifesta também na sabedoria humana, que se encontra entre todos os povos. No caso de Reuel, trazendo para Moisés, então, o quê? Trazendo para ele diretrizes para que ele possa viver sem peso sobre sua vida. Eu queria encerrar essa primeira parte, então, desses 15 vídeos que nós até aqui estudamos sobre o Êxodo, falando sobre o capítulo 15, Provérbios 15, não tem capítulos em Provérbios, vamos lembrar disso. Provérbios 15, verso 22, que diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. No sentido de conselho sábio, sabedoria humana, dada por Deus, mostrando a vontade de Deus na vida do seu povo. Foi o caso, então, de Reuel, nesse encontro com Moisés, né, ou do seu sogro Jetro, trazendo a sua esposa, trazendo a sua família, trazendo os seus filhos, e vendo a situação e trazendo o conselho sábio, então, para Moisés. Aqui nós encerramos, então, com esse vídeo de número 15, né, a primeira parte, então, da história que nós temos no livro de Êxodo, que começa lá no Egito, né, e se encerra aqui. Nós estamos quase que no pé do Monte Horebe, né, que a segunda parte, então, que nós temos desse livro, começa Deus se revelando no Monte Horebe, ou na Cordilheira do Sinai,
que vai de Êxodo 19 até Êxodo capítulo 20, mesmo nessa peregrinação que nós vamos ter então no deserto, onde nós vamos ter a lei de Deus, nós vamos ter os pactos de Deus na vida desse povo, nós vamos ter a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral, né, chancelada novamente na vida desse povo, dentro de um contexto das leis conhecidas como leis mosaicas, né, que seria então a segunda parte do livro do Êxodo. Que Deus te abençoe, você que seguiu esses 15 vídeos, aula, né, que possa compreender melhor essa primeira parte dessa dinâmica do livro do Êxodo, né, e possivelmente nós vamos estar trabalhando então essa segunda parte de forma plena também, né. Fica aqui o meu abraço, obrigado pela tua presença até aqui, fica com Deus, até uma próxima.